O que mais me intriga é que grandes empresas geralmente são avessas ao risco, certo? Elas querem minimizar riscos e não serem muito inovadoras. Alguma inovação, mas não tanto que percam tudo. De onde veio sua visão? Como você desenvolveu a habilidade de ter uma visão corajosa para inovar, de ver algo no futuro que ninguém mais vê e trazer para o presente? Isso veio do esporte? Veio dos seus pais? Veio das habilidades que você desenvolveu ao longo dos anos em outras empresas? Como você viu o futuro e trouxe isso para uma grande corporação que geralmente leva anos para adotar uma nova iniciativa e disse: vamos apostar nisso, mesmo podendo ter bilhões em perdas ou até mais. E sucesso. Como você desenvolveu essa habilidade de visão? Acho que ao longo dos anos tive tantos luxos incríveis na minha vida, tive tantos empregos diferentes na minha carreira, mudei tantas vezes, mesmo estando em uma única empresa, estive numa por mais de 25 anos, mas mudei de emprego e vivi em 6 países diferentes. Mudei de lugar, recebia novos desafios o tempo todo. Então, cheguei a um processo em que sempre quando recebo uma nova tarefa, meio que escrevo um white paper sem falar com as pessoas o que quero fazer. Sério? E comecei em 1993 no Chile, quando consegui meu primeiro emprego, escrevi 5 ideias, 5 tópicos e entreguei ao meu chefe, explicando o que iria fazer. E ele simplesmente disse: não me importo. Você faz contabilidade, eu faço vendas. Mas depois disso, eu entendi. Ele conversou com todos os meus gerentes e nossos gerentes, eles meio que, estamos fazendo isso. Entendi claramente que estava gerenciando meu chefe e chamei isso de contrato com o chefe. Desde então, mesmo que provavelmente tenha mudado de emprego 15 ou 20 vezes, sempre faço um contrato com o chefe. Não houve diferença. Quando entrei na Verizon, escrevi um white paper abrangente sobre o que achava que deveria ser feito na empresa. Insights morais, ideias que eu tinha, e então para implementar na empresa fiz 256 reuniões com 256 pessoas diferentes. E eu tinha um conjunto de perguntas que sabia que meio que entrariam no meu white paper, e quando terminei sabia que, 70% não será um problema implementar. Eles próprios dirão, eu disse para ele fazer isso. 20% foi meio que, eles nem mencionaram, eles nem pensaram nisso, preciso de uma forte comunicação interna, preciso ser muito claro por que queria isso. E então 10% foi provavelmente isso estava errado, provavelmente preciso mudar. Então fiz isso por toda a minha vida, todos os trabalhos mudaram. Às vezes meu contrato com o chefe foi de 25 páginas, às vezes foi um slide de PowerPoint, mas sempre decidi de antemão o que quero fazer. E então, envolvo todos os stakeholders ao meu redor para obter suas contribuições e, em seguida, calibro quando implemento. Mas eu sempre quero ter minha própria visão antes de começar. E esse é o processo que eu tenho. E esse processo eu apliquei quando me mudei para o Brasil, quando me mudei para o Chile, quando me mudei para a China, onde quer que eu tenha me mudado, para o México assumindo novas tarefas, quando me tornei CEO da Ericsson, que acho que ainda tinha 43 anos, quando me tornei CEO da Ericsson, fiz o mesmo. Eu preciso fazer isso. Então foi assim que fiz desta vez quando entrei na Verizon também. E meu trabalho é constantemente estar de 3 a 5 anos à frente das pessoas na minha organização. Então penso muito nessas coisas. Como você envolve as pessoas na visão quando há resistência por estarem confortáveis com a receita e a forma de vender e lidar com varejistas? Por isso faço o white paper antes, porque sei que, se eu perguntasse a todos internamente o que devemos fazer, para onde vamos, receberei uma espécie de visão muito orgânica para onde estamos indo. Então quero começar com o meu white paper. É para lá onde eu quero ir? É isso que quero fazer? Depois volto e calibro. E o mais importante é entender quão distante está o pensamento da minha organização e o que meus stakeholders pensam. Eu tenho um conselho, tenho muitas outras coisas também. O que eu preciso fazer para convencê-los? Mais do que dizer, ei, estou errado, vou fazer o que eles dizem. Como você faz isso e os convence? São tantas pessoas. São as 256 reuniões, eu fiz os projetos e alguns dos 20% eles estavam muito distantes. Eu fiz um projeto, criei uma especificação de projeto para eles. Isso é o que eu queria revisar. E então eles começam a executar e chegam às conclusões por si mesmos. Nunca é bom quando um chefe diz, é isso que você vai fazer, vá por esse caminho. Você quer ter o insight, quer ter fome e motivação de uma equipe, de uma organização que está guiando você para onde você está indo, ao invés de você dizer o que eles devem fazer. E esse tem sido meio que meu ideal a vida toda, porque se eles se sentirem bem-sucedidos, de alguma forma eu posso ser menos mal-sucedido, como costumo dizer. Uau, você desenha a visão. É o que quero criar.
E depois pergunta aos stakeholders, como podemos chegar lá? Sim. Interessante. Não lhes dou a resposta, apenas a tarefa, como vamos organizar a empresa, como levar esses produtos ao mercado. Acho que sei o que quero fazer, mas deixo que eles resolvam porque isso traz força à organização. Provavelmente sou bom em apenas uma coisa, liderar grandes organizações. São mais de 200.000 ou 250.000 pessoas vindo trabalhar todos os dias. E elas trabalham apenas para a Verizon. Algumas são contratadas, outras são funcionários, mas todas têm só uma tarefa. Elas trabalham para a Verizon. Uau, mais de 200 mil? Provavelmente 250.000 em tempo integral. Como você aprendeu a lidar mentalmente com essa pressão? 250.000 de vidas em risco todos os dias, que têm famílias, que têm esperanças, alguns sonhos, que têm contas, problemas, estresses, perdas, luto. Como você lida com o peso emocional e mental de ser um CEO responsável por 250.000 de vidas e pelas milhões de vidas que essas pessoas impactam diariamente? Acho que antes de tudo sinto uma grande responsabilidade pela plataforma que fui encarregado de gerenciar por um tempo, dirigindo a Verizon e todos os stakeholders lá. Quero dizer, tenho clientes de que preciso cuidar. Tenho acionistas que realmente querem que eu tenha um bom desempenho. Tenho todos os meus funcionários que são super importantes. E depois preciso aparecer nas comunidades e ser uma boa pessoa na sociedade. Então tudo isso é como eu penso todos os dias. E, claro, há muita pressão, sabe? Todas essas pessoas colocando comida na mesa, tendo um local de trabalho. Mas, no final, se faço isso do jeito certo, estou criando uma empresa de longo prazo que estará por aí por décadas e décadas e décadas, e é isso que estou fazendo. E algumas das decisões que tomei, eu não as tomaria se eu estivesse otimizando meu mandato, não tomaria algumas das decisões que tomei, porque provavelmente não estão me favorecendo. Comprei a Spectrum por $52 bilhões. Uau! Em 2020, eu acho. Isso vai durar por décadas e décadas e décadas. Se eu estivesse otimizando para o meu próprio legado e minha própria carreira, eu teria comprado muito menos. Mas estou aqui realmente gerenciando esta plataforma por um tempo e tenho que ver que os stakeholders, o que quer que eu tenha recebido, devem estar melhores quando as entregar. Isso é o mais importante. Como você aprende a lidar com as emoções você mesmo? Eu tenho muitas emoções, eu sinto muita pressão. Como você dá conta de tudo? Eu não sei, quero dizer, fui treinado a vida toda, comecei liderando 3 pessoas, agora estou liderando isto aqui, eu liderei a Ericsson com 120.000 pessoas. Então fui treinado em todos os níveis para organizações cada vez maiores. Essa é uma das coisas mais difíceis que você tem que enfrentar. Se você trabalha em uma grande organização, você passa de liderar 3 para 300 pessoas, depois 3.000, 30.000 a 200.000. Como você se adapta para trabalhar com as coisas certas? Quando você sobe, não pode trazer a forma como trabalhava quando liderava 3 pessoas ou 30 ou 300 para 30.000. É necessário certo jeito de subir na carreira e realmente mudar sua mentalidade toda vez. Então, toda vez que consegui um novo emprego, eu realmente me sentava e refletia. Isso começou bem antes, mas digamos que quando me tornei CEO da Ericsson em 2009, eu tinha um CEO, eu ouvia 10% do tempo. Ninguém sabe realmente o que um CEO faz. Não há uma descrição de trabalho que você possa listar isso, ou o que exatamente devo fazer. Eles não têm a menor ideia. Então decidi quais são as coisas que só eu posso fazer nesta posição e que ninguém mais na empresa pode realizar. São 6 coisas muito fáceis de identificar. 3 internas e 3 externas. A questão interna é talento, ou seja, nutrir os melhores novos talentos para o topo. Isso é só comigo. Estratégia da empresa, isso sou eu. E depois governança, que significa reuniões do conselho, liderar a equipe. Esses são os 3 pontos que só eu executo. Já externamente é encontrar os principais acionistas, os maiores parceiros e clientes e depois estar nos grandes palcos, porque só eu sou convidado para esses grandes palcos. Então, se essas são as únicas coisas que sou a pessoa única para fazer devido à posição, não por ser Hans Vestberg, mas pela posição, preciso dedicar tempo. Então, desde 2009, eu meço cada hora que trabalho nesses 6 aspectos, faço uma previsão antecipada para ver se estou dedicando tempo nas coisas certas. Por exemplo, quando assumi a Verizon em 2018, passei muito tempo em talento interno, governança e estratégia, muito mais do que a parte externa. Quando terminei com isso, passei muito mais tempo com acionistas, estar em grandes palcos, lançando o 5G e tudo isso. Então, para mim, é tudo sobre como eu sirvo da melhor forma.
Sou muito bom em certas coisas e as pessoas são preguiçosas por natureza. Nós, seres humanos, temos a tendência de fazer as coisas mais fáceis e o que sempre fizemos. Esse processo me força a fazer as coisas que realmente podem fazer uma grande diferença. Uau! Qual foi a coisa que você teve que deixar para trás e a coisa que teve que fazer de novo, passando de liderar uma empresa de 100 mil para mais de 200 mil? Acho que você realmente precisa confiar nas pessoas, você precisa confiar. Isso é muito difícil. Você precisa confiar nas pessoas. Você precisa passar horas e horas recrutando pessoas, aprendendo e a conhecê-las de verdade. E, sabe, uma das coisas mais importantes para ser um líder eficaz nesse nível é ser curioso. Você precisa realmente conhecer as pessoas que está gerenciando, porque você e eu temos origens muito diferentes. Todos na minha equipe têm origens tão diferentes da minha. Eles nasceram em outros países, se formaram em outras áreas, foram treinados em outras coisas, então reagem de forma diferente. Como eu os oriento, quanto melhor eu os conheço, melhor posso orientá-los. E ao longo do tempo eu costumava dizer isso. Então, como faço isso? Então, não é com o meu crachá da Verizon, no verso, acho que tenho 39 nomes. Esses 39 nomes, são esses os nomes que fazem a diferença para o sucesso da Verizon. São líderes? Sim, internos e alguns externos. Toda semana preciso falar com essas 39 pessoas individualmente. Às vezes eu apenas ligo, como você está? Não tenho tarefa, não tenho nada. Eu só quero aprender no que eles trabalham e como isso pode ser útil. Assim, um dia posso ser ainda melhor para obter o máximo deles. Uau! Então, nas quintas-feiras eu costumava dizer à minha equipe, tenho muitas pessoas para ligar na sexta-feira. Mas é essa interação porque aprendi quando era um funcionário jovem. Meu chefe só me ligava quando eu tinha um problema. Você tem que consertar isso. Você está atrasado com isso, isso não é de boa qualidade, só ligava. Era um homem também. Ele só me ligava quando era algo ruim. Uma sensação ruim, né? Não é agradável ao tocar aquela ligação. Minha motivação caía. Depois eu tive um chefe que me ligava o tempo todo, verificava como eu estava, e toda vez eu ficava, uau, ele me ligou. Não havia nada de especial. Ele só queria ser amigável comigo. E eu percebi que é assim que você quer ser tratado com respeito, independentemente se é algo bom ou ruim. E claro, torna mais fácil quando você tem uma conversa difícil com alguém. Talvez eu precise dizer a alguém, é hora de você fazer outra coisa. Mas se você os conhece, também sabe como eles vão reagir e como você vai lidar com isso. Se não me engano, você começou na Ericsson, correto? Sim. E você começou por baixo, qual era a sua função? Com despesas de viagem. Você estava no início. Nem era bom nisso. Certo, exatamente. Quantos funcionários tinha naquela época? Naquela época, a Ericsson provavelmente tinha mais de 100 mil, 150 mil. Quando começasse? Sim. Início de carreira e você tinha 20 e poucos anos? Acho que 25. 25. E eu estou voltando para minha cidade natal porque meu time local em Hamburgo está tentando subir para a primeira divisão. Estudei 2 anos na Universidade da Suécia. Sim, e eu tiro 1 ano de folga e vou para Hamburgo. Mas quando me perguntaram, você pode voltar para Altel e tentar nos levar para a primeira divisão? Eu digo, eu preciso trabalhar? E dinheiro. Não, eu quero trabalhar. Então, onde você quer trabalhar? A única empresa na minha cidade natal era a Ericsson. Então eles disseram, ok, vamos falar com eles e ver se eles querem te ter. Então eu nunca me candidatei a um emprego. Minha humilde equipe ligou para eles e disseram, ele pode trabalhar para nós. Ele pode trabalhar 4 horas de manhã, ele pode verificar as despesas de viagem, e foi assim que começamos. Uau! Quais são as 3 maiores lições que você aprendeu em mais de 20 anos de carreira, começando de baixo em uma grande empresa até se tornar CEO? Poucas pessoas fazem isso. Começam de baixo e se tornam CEO. 3 lições sobre como chegar lá e o que aprendeu sobre si mesmo, o que era possível em você. Primeiro de tudo, eu acho que a maioria de nós sempre deve fazer mais do que o esperado por você. Aprendi isso. Se verificava as despesas de viagem, também assumia a máquina de café para servir café fresco e vi que as pessoas se sentiam bem. Provavelmente eu fiz comunicação interna. Então, sempre faça mais que o esperado se você quiser fazer o que eu fiz. E eu era competitivo, queria mesmo ser melhor e prosperar o tempo todo. O outro é ser curioso também. Eu falava com todo mundo. Eu perguntava a todos, posso conseguir 10 minutos do seu tempo? Me conte o que você está fazendo. E as pessoas adoram falar sobre o que estão fazendo. E eu aprendi muito com isso. E finalmente, se você vai liderar outros, aprendi durante a jornada que você precisa se conhecer muito bem. Comece conhecendo a si mesmo antes de começar a liderar os outros.
Como você vai recrutar? O tipo de pessoas que eu preciso ao meu redor deve ser muito diferente de mim. Esses 3 são os aprendizados que tive há 5 anos e ainda os aplico hoje. Existem filtros no investimento, e a maioria das pessoas opera a partir de um filtro chamado Síndrome da Previsão, onde sentem que precisam de uma previsão sobre o futuro para ter sucesso. Isso as leva a querer perguntar coisas como: quais são as melhores ações e quando devo entrar nelas? Todas essas são metodologias falhas de investimento.